Boa noite a todos. Graças a Deus. Graças a Deus, imensamente feliz com a presença de cada um de vocês. Sejam sempre bem-vindos. Graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não os deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino, da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, né? É só agradecer a presença de cada um de vocês. Sejam sempre bem-vindos na casa, bem-vindos. Agradeço. Graças a Deus. A primeira leitura do Evangelho é do mentor Bartolomeu. Ele vai estar junto com cada um de vocês. Graças a Deus por essas grandes oportunidades. Graças a Deus. Página 248, o óbolo da viúva. Estando Jesus sentado defronte à gajófila, a observar de que modo o povo lançava-lhe o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o deixavam em abundância. Nisso veio também uma pobre viúva, que apenas deitou 2 pequenas moedas, do valor de 10 centavos cada uma. Chamando então seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo, que esta pobre viúva deu muito mais do que todos o que antes passaram suas dádivas. Por isso que todos os outros deram do que lhe abunda, ao passo que ela deu o que lhe faz falta, deu mesmo tudo o que tinha para seu sustento. Muita gente deplora não poder fazer todo o bem que desejara, por falta de recursos suficientes, e se desejam possuir riquezas, dizem que lhes dá boa aplicação. É sem dúvida louvável a intenção e pode até, em alguns, ser sincera. Dar-se-á, contudo, seja completamente desinteressada em todos, não haverá quem, desejando fazer bem aos outros, muito estimaria poder começar por fazê-lo a si próprio, por proporcionar a si mesmo alguns gozos, mas por usufruir de um pouco do supérfluo que lhe falta, pronto a dar aos pobres o resto? Esta segunda intenção que esses tais porventura dissimulam aos seus próprios olhos, mas que se lhes depararia no fundo de seus corações, se eles o percrustassem, âmula o mérito do intento, visto que, com a verdadeira caridade, o homem pensa nos outros antes de pensar em si. O ponto sublimado da caridade, neste caso, estaria em procurar ele no seu trabalho, pelo emprego de suas forças, da sua inteligência, de seus talentos, os recursos que carece para realizar seus generosos propósitos. Haveria nisso o sacrifício que mais agrada ao Senhor. Infelizmente, a maioria vive a sonhar com os meios de mais facilmente se enriquecer, de súbito e sem esforço, correndo atrás de quimeras, quais as descobertas de tesouros, de uma favorável ensarça aleatória, do recebimento de inesperadas heranças, etc. Que dizer dos que
esperam encontrar no Espírito auxiliares que os secundam na consecução de tais objetivos? Certamente não conhecem nem compreendem a sagrada finalidade do Espiritismo, e ainda menos a missão dos Espíritos, a quem Deus permite que se comuniquem com os homens. Daí vêm os seres punidos pelas decepções. Aqueles cuja intenção está isenta de qualquer ideia pessoal, devem-se consolar-se a impossibilidade em que se vem de fazer todo o bem que desejariam, lembrando-se de que o óbolo do pobre, do que dá, privando-se do necessário, pesa mais na balança de Deus do que o ouro do rico, que dá sem se privar de coisa alguma. Grande seria realmente a satisfação do primeiro, se pudesse socorrer em larga escala a indigência, mas se essa satisfação lhe é negada, submita-se, limite a fazer o que possa. Aliás, será só com o dinheiro que podem secar lágrimas? Deve-se a ficar inativo desde que não tenha dinheiro? Todo aquele que sinceramente deseja ser útil a seus irmãos, 1000 ocasiões acontecerá de realizar o seu desejo. Procure-as e elas lhe desaparecerão. Se não for de um modo, será de outro, porque ninguém há que, no plano gozo de suas faculdades, não possa prestar um serviço qualquer. Prodigalizar um consolo, minorar um sofrimento físico ou moral, fazer um esforço útil. Não dispõe todos à falta de dinheiro, do seu trabalho, do seu tempo, do seu repouso. Para de tudo isso dar uma parte ao próximo, também aí está a dádiva do pobre, o óbolo da viúva. Graças a Deus. Graças a Deus. Essa leitura, né? Ela vem a casar com o nosso tema, que é a fome no mundo. E eu acredito que vem mostrar muito isso, né, do que vai ser dito hoje pela nossa palestrante, Alina. Exatamente essa divisão, né? Muitas vezes, né, muitos com muitos, e, né, poucos com muitos e muitos com pouco, né? Então, vem nos alertar essa questão, né? Muitas vezes, né, vemos, né, pessoas fazendo, né, as caridades, mas na realidade não são caridades, né? Eles querem se mostrar, né? Dar o que sobra para eles, né? E muitas vezes é o que vem, né, a leitura falar, né? Muito mais peso tem daquele que divide o pouco que tem com o outro que necessita. Então eu acredito que isso que a leitura vem nos mostrar, e também acredito que dentro da palestra, se aprofundar muito, eu vou acabar entrando muito na palestra da mentora. Então vai vir a casar com o tema de hoje nosso, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Graças a Deus, igual comentou o Bartolomeu nos disse, né? Aqui a leitura é escolhida no momento, né? Que é passada o Evangelho para os mentores, e eles são eles que selecionam essas leituras. Então essas leituras não são programadas pela casa, elas são programadas pelos mentores. Graças a Deus por essas grandes oportunidades. Vamos fazer uma prece, né? Para darmos o início da nossa palestra, que é uma palestra sobre a fome no mundo, com a palestrante, mentora Lina. Agradeço a grande oportunidade. Graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus neste momento, né? Vamos elevar nossos pensamentos ao Criador, aos mentores que nos acompanham, que essas energias curadoras cheguem a cada um de nós que se encontra aqui, aos filhos ausentes, que essas energias cheguem aos nossos lares, cheguem aos nossos dormidores, nos trazendo toda a tranquilidade, toda a paz,
E graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Graças a Deus neste momento. Vamos pedir também para os filhos enfermos que essas energias curadoras cheguem a cada um deles que se encontra, essas energias puras, que cheguem até eles, trazendo toda a tranquilidade do seu corpo físico, do seu corpo espiritual. Graças a Deus e graças a Deus. Graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino, da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos fazer o convite para a mentora Lina. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a mentora Lina. Eu estou vindo dar a palestra para vocês pela primeira vez. E, embora eu veja aqui muitos rostos conhecidos, também vejo rostos que eu antes não conhecia. Eu acredito e espero que vocês me acolham bem. Eu não gosto muito de ler, eu sou muito de falar, então se precisar vocês podem me dar uma podada. E eu estou aberta aqui a perguntas o tempo todo, porque eu estudei para estar aqui. Então, se qualquer momento vocês tiverem alguma dúvida, possam me interromper e perguntar, tá bom? E, graças a Deus, vamos começar. A fome no mundo. Refletir sobre a questão da fome na história da humanidade não pode ser vista como um fato isolado, pois a fome é consequência das desigualdades, do egoísmo e da falta de amor nas estruturas sociais e econômicas. Segundo dados recentes, o número de famintos no mundo aumentou. De acordo com um relatório do Estado de Segurança Alimentar e da Nutrição do Mundo, de 2024, 733 milhões de pessoas estavam em situação de fome em 2023. Esse número representa cerca de que a cada 11 pessoas, uma passa fome. A insegurança alimentar trata-se de uma situação crítica que compromete a saúde individual, coletiva e até mesmo o desenvolvimento do país. É um termo utilizado quando uma pessoa não tem acesso regular e permanente a alimentos em quantidade e qualidade suficiente para a sua sobrevivência. Quem está em insegurança alimentar não tem quantidade e qualidade suficiente de alimentos para a sua vida. Dessa forma, estamos diante de uma violação de um direito. No item 930 do Livro dos Espíritos, somos advertidos de que, numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Diante de tal afirmação, como podemos nos definir como pátria do Evangelho, analisando os altos índices de brasileiros que estão abaixo da linha da pobreza? O nosso país é um dos maiores produtores de itens alimentícios, mas isso não garante que os brasileiros tenham acesso às 3 refeições diárias, número mínimo definido pelas organizações mundiais. Vale ressaltar a discrepância nos valores pagos pelos mercados internacionais pelos alimentos brasileiros, deixando com que dentro do nosso país tantas pessoas passem fome. Acreditamos que Deus, como nosso Criador, é a inteligência suprema do universo, a causa primária de todas as coisas, é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberano, justo e bom, conforme a questão primeira de O Livro dos Espíritos nos revela. Uma reflexão incontrolável é a seguinte: como um ser que é a perfeição, Deus, concebe e permite a existência da fome numa sociedade a ponto de levar à morte por falta de alimento mínimo que garanta a vida? Mas ainda é também inevitável o questionamento sobre de onde surgiu a fome e quem criou tal flagelo que permanece sendo um dos maiores impasses da vida humana. De que maneira Jesus, o mestre incomparável, modelo e guia da humanidade, confirma uma bem-aventurança a quem tem fome e sede de justiça, em vez de indicar os caminhos para a total extinção deste flagelo devastador? Em maio de 1868, na Revista Espírita, encontra-se um artigo com o título A Fome na Argélia, trazendo questionamentos e reflexões acima do tempo. Deve-se acusar a providência por todas essas misérias? Não.
mas a incúria, a consequência da ignorância, o egoísmo, o orgulho e as paixões dos homens. Deus não quer senão o bem. Ele tudo fez para o bem. Ele deu aos homens os meios para serem felizes. E a eles cabe aplicá-los. Se não quiserem adquirir experiências às próprias custas, seria fácil demonstrar que todos os flagelos poderiam ser conjurados, ou menos atenuados, de maneira a paralisar os seus efeitos. É o que faremos posteriormente, numa obra especial. Os homens não devem queixar-se senão de si mesmos pelos males que estes suportam. Somente a compreensão da reencarnação aliada ao conceito de evolução e livre-arbítrio são capazes de explicar o encadeamento de atitudes que nos entristecem o coração. Tal seja a convivência com a fome, num planeta que produz mais alimento do que temos capacidade de ingerir, onde a obesidade é uma doença que avassala muitas nações e onde o desprezo pelo semelhante faz-nos indiferentes, muitas vezes diante da realidade nua e crua. O egoísmo humano ainda é outro flagelo interno que impede a empatia diante dos sofrimentos alheios, que instala a frieza de considerar um dever do Estado, ou mesmo dos mais aquinhonhados financeiramente, o equacionamento da fome no Brasil e no mundo. Inúmeros exemplos encontramos de almas sensíveis que investiram, a irmã Dulce e ainda investem, como o padre Júlio Lancelotti ou até mesmo o Betinho, que foi muito importante na criação de medidas contra a fome e que fora nascido aqui em nossas terras. Essas pessoas dedicaram tempo e dedicação ao combate à fome, e cada um de nós também tem a capacidade de fazer um pouco mais na suavização, de sentir fraqueza física por escassez de alimento e no alívio de um estômago que aguarda ansiosamente por digerir um pão. O Cristo foi explícito sobre a postura que devemos ter diante da necessidade do próximo. Tive fome e destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Não podemos ser omissos diante de tal flagelo que assola a humanidade por séculos. É preciso compreender as razões que levam o homem a trilhar tal caminho, promovendo mudanças concretas nas estruturas sociais e econômicas que regem o nosso planeta. Graças a Deus. Aqui nesse começo eu quis trazer que é um questionamento que eu acredito que todo mundo, ou grande parte, tenha quando chega no ponto da fome. Que se Deus ele é capaz de fazer qualquer coisa, por que ele deixa seus filhos sofrerem sentindo fome? E aqui mesmo eu já trago a resposta, né? Que a gente aprende o porquê que isso acontece quando a gente entende que o ser humano sofre quando ele quer sofrer, quando ele tem que passar por esse sofrimento para conseguir evoluir. Ele tem um livre-arbítrio, que se quiser mudar de situação, isso é possível, e ao mesmo tempo requer a ele correr atrás de uma mudança. Sabemos, reconhecemos das desigualdades que temos no mundo e sabemos que não é fácil trilhar esse caminho, né? De conseguir mudar essa situação de vida. Mas ao mesmo tempo é algo que é possível, sendo assim total responsabilidade do espírito em correr atrás disso. Claro que, né, ainda com alguns outros poréns. Acreditamos que a Terra está caminhando para tornar-se um planeta de regeneração, onde tenhamos relações mais fraternas e amorosas, como pregou o Mestre. Não vim trazer paz, mas a espada, disse Jesus. Utilizemos dessa figura de linguagem para nos armarmos efetivamente dos instrumentos capazes de erradicar a fome, lutando com toda a energia na morte definitiva da miséria social, que leva tantos irmãos a sobrar na vida por causa da fome. Que a paz que normatiza a tranquilidade consciencial de que estou bem e todos estão, não faça abrigo dentro de nós. Assumamos nosso papel enquanto cidadãos e cristãos e façamos um pouco mais pelo que estão nesse estágio constrangedor de não se alimentar pelo menos 3 vezes ao dia, de não poder receber uma cesta de alimentos quando não possui fogão ou gás para cozê-los. Com uma organização social e criteriosa e previdente, ao homem, só por culpa sua pode faltar o necessário. Livro dos Espíritos. Então, essa parte aqui já veio falar que a gente deve se armar contra isso, a gente tem que tomar consciência de a fome, não pode ter esse pensamento de eu estou bem, então todo mundo está,
Ou seja, é mais uma forma da gente tirar o egoísmo, de pensar somente em si, tem que pensar no outro. Então, como foi dito ali, né, tive fome e deste-lhes de comer, então quando a gente vê alguém com fome, a gente tem que tomar uma providência a isso, não pode deixar passar, né? Na religião, na política, na educação, na profissão, na família, nas artes, nos esportes, no rolo de amigos, o indivíduo sempre busca inspirar-se e espelhar-se em alguém. Muitas das vezes, o sentimento não ultrapassa o estágio de admiração e encanto, mas há os que, de tanto apreciarem o outro e observar-lhe as condutas e ações em termos de exemplos, lhe seguem os passos. Em alguns casos, o discípulo até supera o professor. Jesus foi um homem admirável. Ainda que em sua trajetória esteja permeada pela construção ficcional e mitológica, em que a igreja forjou a identidade de um ser que seria, para a dogmática litúrgica, a encarnação de Deus na Terra, do nascimento à morte, uma série de fatos sobrenaturais e milagrosos distantes da condição humana, afastando-o, portanto, do elemento que para nós, espíritas, é o mais importante, sua semelhança conosco, e a obediência de todos os seres às leis divinas e naturais. Afinal de contas, ele mesmo teria dito: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. Evidentemente, o revolucionário do amor foi incompreendido, perseguido e condenado à morte, justamente por seus atos e convicções. O tempo passou e os algozes prosseguem, dos menores aos maiores senados, patrocinando as mesmas inquietudes da ambiência dos primeiros anos da era cristã. Que podemos dizer em relação à face de um bordão presente na retórica espírita, de que o nosso país seria o celeiro do mundo? De fato, o país é autossuficiente em produção agrícola e animal, em termos alimentares. Então, como podemos conciliar a prédica religiosa espírita e a realidade da indústria agropecuária em um quadro explícito de inação e fragilidade individual e coletiva? E mais que isso, o completo divórcio entre discurso e prática? Então, essa parte aqui é uma frase, né, que o Espiritismo fala, e também a gente já escutou muito isso, que o Brasil é o celeiro do mundo. E de fato, no Brasil a gente produz muitos alimentos a ponto que não seria, dava e sobrava muito mais alimento do que qualquer brasileiro conseguisse consumir. E ainda assim a gente tem muitos brasileiros que passam fome. Mas é justamente por uma questão política, que às vezes os outros países internacionais pagam mais caro, então o criador tem preferência em vender para fora. Essa é uma questão que tem que ser visada, né, lá em cima, não cabe a nós aqui, né, dizer. A gravidade dos números nos endereça, em primeiro plano, para a identificação dos responsáveis, material e espiritualmente, pelo quadro cruel e violento imposto à sociedade brasileira. Vamos a ela. Em primeiro lugar, os governos ou estruturas político-administrativas de nosso país, a quem compete a edição de medidas preventivas e corretivas em relação aos problemas sociais existentes e pela não adoção de políticas públicas relevantes de emprego e renda. Então, quem é o principal culpado por essa situação? O governo, né? Não o governo em si, mas toda essa estrutura governamental que vê essa situação e não faz nada sobre. Em segundo lugar, a classe empresarial, sobretudo as grandes corporações, não necessariamente vinculadas ao agronegócio, pela indiferença em face do quadro em tela e pela não idealização e execução de projetos socialmente necessários para a diminuição dos efeitos ou para a promoção de algum benefício compensatório, sobretudo para os mais carentes. Segundo ponto, os mais ricos, por assim dizer, que têm dinheiro para isso, têm poder para isso e escolhem dar as costas. Em terceiro lugar, as igrejas em geral, que são centro de arrecadação de valores em números significativos, aos quais, apesar de algumas serem programas sociais, neste momento se é destacada a gravidade por não terem se mobilizado em ações efetivas em prol da minimização das carências alimentares dos irmãos brasileiros. Ou seja, nessa parte aqui, eu não estou dizendo que é específico para toda igreja, toda instituição, mas a gente vê muitas igrejas que elas arrecadam dinheiro
E por que dinheiro se não poderiam arrecadar algum alimento? Por que elas não podem fazer alguma campanha para ajudar os outros? Muitas vezes aquele dinheiro que é dado é direcionado ao benfeitor da igreja. Não é direcionado para a população pobre a qual deveria ser destinado. Então, por isso, o terceiro culpado por essa situação cabe à igreja, mas eu expliquei aqui que não é só a igreja, mas as instituições que corroboram com isso, certo? Em quarto lugar, o indivíduo em geral. Sobretudo os que parecem dar de ombros em relação a essa problemática, entendendo-os em padrões egoísticos que cada um deva trabalhar pelo pão de cada dia, distante dos sentimentos cristãos de solidariedade, fraternidade e caridade. Ou seja, quem que é o terceiro culpado por isso? O indivíduo. O indivíduo, como eu digo indivíduo, eu me refiro a todos os indivíduos no sentido de aquele que nega o pão é o indivíduo culpado. Aquele que tem o pão negado e se conforma com a situação, não procura outra forma, também é culpado. Então, o indivíduo dito como culpado é aquele que não faz nada para mudar. Mas lembrando que existem outras escalas acima deste, né? O homem de bem não persegue, não calúnia, não difama. O verdadeiro espírita adota a não belicosidade como premissa, atentando para a observação feita por Kardec, inclusive pela recomendação final. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Não é por outra razão que o espiritismo proclama outras verdades para a humanidade. Neste sentido, voltando ao item da primeira obra, que está na abertura deste texto, numa sociedade organizada segundo a lei de Cristo, ninguém deve morrer de fome. Kardec assim complementa a resposta dos espíritos superiores. Com uma organização social previdente e sábia, o homem não pode sofrer necessidades a não ser por sua culpa, mas as próprias culpas do homem são frequentemente o resultado do meio que ele vive. Quando o homem praticar a lei de Deus, disporará de uma ordem social fundada na justiça e na solidariedade, e com isso mesmo tudo será melhor. Então essa parte aqui o que é que indica, né? Que em uma sociedade organizada, né? Uma sociedade organizada pelas leis de Cristo, nada deve faltar aos homens. Então tem que ser concedido todas essas coisas que a gente aprende desde sempre, né? Que é educação, saúde, tem que ser concebida tudo a ele, tem que dar todas as condições. Se mesmo com todas as condições faltar alguma coisa, ser desviado do caminho, a responsabilidade vai ser apenas do indivíduo. Ou seja, o indivíduo que lá atrás, expliquei para vocês que estava em quarto lugar, passa a ser o único e primeiro culpado. Primeiro e único culpado. Né? E sendo assim, a responsabilidade toda dele, né, sobre estar nessa situação. A fome, assim, não pode passar ao largo, despercebida pelos homens de bem, dos verdadeiros espíritas, ou como quiserem para representar uma bandeira maior, os cristãos do nosso tempo. Não é possível nem aceitável, pois ficarmos indiferentes ante a perspectiva do número de óbitos e do agravamento das condições de saúde físico, psicológica e espiritual de quase 1/6 da população nacional. Quando nos inspiremos na luta de hoje e na de amanhã, na recomendação dos bons espíritos, a Kardec, não haverá 1000 vezes mais grandeza e dignidade em lutar contra a adversidade, em afrontar a crítica de um mundo fútil e egoísta, que só tem boa vontade para com aqueles a quem nada falta e que vos volta as costas assim que precisais dele? Se o meio social tem produzido essa série de mazelas que transparecem a olho nu, sem a necessidade de sermos especialistas em dadas matérias, devemos encarar o nosso grau de responsabilidade diante do quadro atual e do futuro que se avazina. Graças a Deus. Nessa parte aqui, né? Então eu trago que a fome não deve passar despercebida. Ela tem que ser percebida, a gente tem que encarar essa realidade. Eu aposto aqui que muita gente, porque eu não sabia, que a cada 11 pessoas uma passa fome. Eu acho que poucas pessoas, se não ninguém aqui, porque eu falo que eu, antes de estudar, eu não sabia disso. A fome, ela tá mais perto do que aparenta, né? A gente acha que ela está distante, a gente olha achando que ela está longe de nós. E muitas vezes aquele que está ao seu lado, sem falar nada, está passando fome.
Então a gente tem que passar a observar mais isso, a ajudar com isso, né? Mas agora eu chego na questão, como que a gente ajuda? E vou trazer uma reflexão até como nós, como instituição, devem ajudar, certo? Quais ações um espírita pode tomar? Houve um tempo em que a atividade espírita em prol dos socialmente necessitados consistia unicamente em uma ajuda material. Cestas básicas, remédios, roupas, enxovais, Natal dos pobres e etc. Posteriormente a essa ação de cunho material, associou-se um pequeno suporte espiritual, com passes, água fluidificada e palestras. Recentemente, alguns confrades vêm questionando a validade da ação de dupla natureza, sob a justificativa de que se pode constituir-se em um obstáculo à liberdade de consciência do indivíduo, além de ser uma forma de proselitismo. Segundo eles, o centro é obrigado a oferecer o socorro material, sem que o necessitado seja sequer obrigado a assistir palestras ou coisas equivalentes. Acreditam que realizar qualquer tipo de troca, é possível realizar qualquer tipo de troca, quando o assunto é a emancipação das consciências, não parece ser a melhor atitude. Outros confrades, assumindo posicionamento diverso, questionam a tradicional ação espírita de socorro à pobreza, afirmando que não é função das casas espíritas conduzir atividades socioassistenciais, mas apresentar as sementes do pensamento espírita, único capaz de libertar as consciências de todo sofrimento. Contribuindo nessa reflexão, trouxemos o pensamento de Deolindo Amorim, personagem marcante do espiritismo no século passado. Deolindo era formado em Sociologia, jornalista conceituado e um dos fundadores do Instituto de Cultura Espírita no Brasil, no Rio de Janeiro, uma das primeiras instituições a oferecer cursos regulares sobre espiritismo, isso por volta de 1957. As ideias que apresento abaixo foram extraídas do livro O Espiritismo e os Problemas Humanos, escrito em 1948 e reescrito em 1984. A obra se encontra disponível gratuitamente na internet, caso alguém tenha interesse. O movimento espírita... antes de eu começar, eu vim aqui apresentar uma coisa que essa obra foi escrita, gente, em 1948. E ainda tem situações, vocês vão ver quando eu ler, que se encaixam no mundo de hoje. Ou seja, o problema não é atual, o problema é antigo. Tem gente que acha que o pessoal passa fome agora porque o custo de vida subiu. Não, o problema é antigo. Quem passava fome antes, passa fome hoje também. Então, assim, eu achei interessante isso, que a gente pensar, né? Uma obra escrita em 1948. A gente está em 2025 e ainda tem coisas que se encaixam na nossa sociedade atual. O movimento espírita não pode ficar alheio aos problemas sociais, cumprindo-lhe, por isso, interferir na solução desses problemas. Devemos desenvolver e aprimorar cada vez mais a consciência de participação na vida social, em harmonia com o legítimo pensamento da doutrina, que não quer o espírita fora do mundo, mas dentro do mundo, ajudando a transformar. É verdade que a doutrina se preocupa, acima de tudo, com o lado espiritual da vida, mas nem por isso devemos desconhecer as omissões da sociedade, que é culpada de muitos dramas e conflitos por causa de sua indiferença diante das injustiças de toda a obra. E a sociedade somos todos nós, logo também nos cabe uma parte de responsabilidade. Não se compreende tamanha desigualdade sob o céu de uma civilização cristã. A solução espírita é muito mais humanista do que as soluções de interesse simplesmente político, pois não basta oferecer o necessário à subsistência, que é dever elementar, nem promover ascensões violentas, porque é preciso educar, preparar o homem, melhorar também o sistema que o envolve e remover hábitos, ideias e processos defeituosos, ou os viciados de sua formação e do ambiente de sua origem. A solução é global, não pode ser parcial nem momentânea. Quando Jesus recomenda vestir os nus e dar pão a quem tem fome, implicitamente está ensinando a ação social, que é uma forma prática de aplicar o Evangelho. O movimento espírita, neste particular, já está em campo há muito tempo, mas a solução proposta pela doutrina espírita não é unilateral, é diferente de todas as outras soluções. Antes de tudo, precisamos ter em vista sempre que a premissa básica do espiritismo é: a ação social é um meio, e um meio necessário, mas não o fim último de nossa realização. Não se melhora o homem profundamente apenas pela comida e pela roupa,
temos de ir mais longe. Se é verdade que nos cumpre matar a fome física como um dever inaudível, também é verdade que não podemos deixar em segundo plano as necessidades de ordem espiritual, pois no ser humano coexistem a fome de corpo e a fome de espírito. Dentro dessa concepção, naturalmente, a ação social do espiritismo não poderia reduzir-se ao suprimento exclusivo das carências materiais. Seria uma assistência incompleta, quanto benéfica de caráter permanente. Quem está faminto e abandonado cria alma nova, como se diz, quando recebe um prato de comida. Mas o resultado do benefício, que é, aliás, um dever elemental, pode ser apenas momentâneo ou passageiro, se não houver uma palavra de orientação e reerguimento espiritual. Ou seja, eu ainda vou ler mais da obra, mas eu já vou dar um alerta aqui sobre o que está dizendo. Aqui a gente está dizendo que não adianta você só ir lá e dar um prato de comida, não adianta você só ir lá e dar a roupa para quem precisa. Nós, espíritas, somos obrigados a fazer além disso, porque existe a fome material, a fome de fome e também a fome espiritual. Se o indivíduo volta ao que era, depois de alimentado, retornando à trilha do vício e do crime, sem o menor indício de transformação, evidentemente o trabalho de assistência ficou na superfície, porque não penetrou na alma. Justamente por isso, a visão espírita do problema é diferente. A assistência deve corresponder também às necessidades do espírito, pois é preciso despertar no homem, mostrar-lhe a vida por outro prisma, levá-lo a formar uma consciência de responsabilidade perante o seu próximo e perante as leis divinas. Já se sabe que, diante de um quadro pungente ou desesperador de miséria, onde há revolta e lágrimas por causa da fome, não é com um discurso nem um sermão que se abranda uma criatura que já não pode se fazer uso da razão. Já perdeu a fé em si mesmo, nos homens, em tudo afinal. A solução, no caso, terá que ser prática e imediata. Dê-lhe o alimento, antes de quaisquer observações teóricas. Quem chega a este ponto, naturalmente sente que a mensagem do Cristo está cada vez mais distante. Não basta, porém, alimentar e deixar como está. E como falar da mensagem de Cristo? Como dizer que ela não está distante sem ajudar, sem conversar, sem instruir? É o outro aspecto da assistência preconizada pelo ensino espírita. O programa espírita no campo social não está, portanto, fora da realidade humana. Tanto assim que a doutrina desaprova o procedimento daqueles que fogem do mundo ou ficam à parte, pois não pode se recomendar a observância dos princípios superiores sem conhecer o mundo, sem sentir os problemas de perto. Pois é pelo trabalho junto às necessidades do corpo e do espírito que se desenvolve a ação social do espiritismo. E se o espiritismo significa para nós a restauração do cristianismo em sua expressão mais viva, sem roupagens de culto externo e sem instituições hierarquizadas, portanto, o trabalho espírito de assistência é uma afirmação do cristianismo, porque eleva a mensagem de amor, sem nenhuma discriminação religiosa e sem o mínimo intuito de proselitismo. Pois é, então aqui, já está falando, já falou que tinha que ser feito. Não cabe a você, quando vê alguém com fome, alguém necessitado, virar e pregar as palavras de Cristo com ele, ou seja, falar assim, sai dessa situação, não adianta. Porque se aquela pessoa chegou naquela situação, é porque ela perdeu a fé nela, ou seja, ela está lá embaixo. Não adianta você tentar jogar ela lá em cima assim, que não vai adiantar, você vai jogar e vai cair de novo, vai jogar e vai cair de novo. Então o que você tem que fazer? O primeiro passo é você dar uma força para aquilo, dar uma força para continuar. De fato, então tá com fome, toma aqui um prato de comida. Mas enquanto aquela pessoa está comendo, está recuperando, está se enchendo novamente de esperança, você fala com ela, você tem que sair dessa situação, você tem que correr atrás. Então, ou seja, não é só chegar e pregar as palavras de Cristo e pronto, se vira aí. Você tem que dar, mas você tem que dar com uma condição. Vou te dar, mas você tem que melhorar, você tem que correr atrás. Porque senão, tem aquela pessoa que, como se diz, já desligou da vida e não está nem aí. Então, assim, tá passando fome, mas sabe, eu posso passar fome hoje, na hora que eu bater na porta de fulano, que é espírita, ele vai chegar e vai me dar um prato de comida. Então, pra que eu vou correr atrás? Estou comendo de graça? Tem gente que pensa assim, né? Então, a gente tem que ter essa consciência que a gente também não pode ajudar a pessoa que está assim, porque ela tem que melhorar. Nós, como espíritas, temos que promover melhora das pessoas também, né? A gente está fazendo a nossa parte, mas não pode ser feito de trouxa também, né? Nessa linha de procedimento, consequentemente, não se pode perder de vista a necessidade de reforma do homem,
por mais relevante ou preciosa que seja a assistência material. Dar o alimento, a roupa, o remédio e o abrigo, segundo a natureza dos casos, é um recurso imediato, a bem dizer, imposto pelo dever de solidariedade humana, quando se tem a consciência desse nobilante dever. Muitas vezes se observa, na vida prática, um impulso generoso de um descrente ou apontado como ateu, com o verdadeiro espírito de sacrifício pelo seu semelhante. A paz que muitos crentes, entre os que vivem de evangelho na mão e não faltam às cerimônias do templo, ficam indiferentes aos apelos da dor e aos quadros deprimentes da pobreza desamparadas, porque preferem a comodidade e as grandezas de seu mundo em egoísmo. A visão espírita de assistência abrange o homem na totalidade, justamente porque, além do plano biológico onde se localizam as necessidades básicas do mecanismo orgânico, existem direitos e aspirações que dizem respeito à destinação superior do homem. Cumpre, pois, ajudar o homem a melhorar-se nos 3 planos: material, intelectual e espiritual. Não importa o grupo étnico a que pertença ou o meio social de onde provenha, é o ser humano antes de tudo em sua conceituação global. Não podemos, entretanto, pensar em melhorá-lo sem que lhe ofereçamos instrumentos que o ajudem a reerguer-se, compenetrando-se conscientemente de seu papel no mundo. Por isso mesmo, repetimos que a comida e a roupa têm muito valor em seu momento, mas é indispensável libertá-lo da ignorância e reentregá-lo na dignidade da vida pelo conhecimento e pela reeducação. Não podemos, certamente, alimentar ilusões com programas que vejam somente a solução material. Seria como um retorno da época de pão e circo. Como seria possível uma ordem social realmente justa, sem atenção à pessoa humana, sem liberdade, sem amor, mas amor na acepção elevada de respeito e solidariedade sem discriminação? Para os espíritas, finalmente, o cristianismo não é apático. Se, na realidade, o cristão ficasse apenas na fé, rezando e contemplando o mundo a grande distância, sem participar do trabalho de transformação do homem e da sociedade, jamais a palavra de Cristo teria influência ponderável. O verdadeiro cristão, o que tem o Evangelho dentro de si, não apenas repete versículos e sentenças, não pode cruzar os braços dentro de um mundo arruinado e poluído pelos vícios, pela imoralidade e pelo egoísmo. Atentos ao impositivo do estudo, a fim de que a luz do entendimento nos ensine a caminhar com segurança e a viver proveitosamente, estabelecemos alguns confrontos entre a fome e a ignorância, 2 dos grandes flagelos da humanidade. Ou seja, quais são os principais problemas, não os principais, mas alguns dos maiores problemas da sociedade atual? A fome, a ignorância, enfim. Então, eu achei muito interessante que acabamos a nós ter essas 3 bases altas, ter essas 3 bases boas, e também fornecer a outro que tenha condição de ter essas 3 bases elevadas, que é a base material, intelectual e espiritual. Nós, como seres humanos, precisamos ter essas bases aceitáveis e, se possível, fornecer ao outro também. Chega nessa parte justamente de aquele que tem muito e aquele que tem pouco. Então, assim, cabe àquele que tem muito ter essa consciência. Para que eu tenho muito se eu não vou usar? Às vezes o outro está passando necessidade, não tem nada, Vamos seguir. A fome ameniza o corpo, a ignorância obscurece a alma. A fome atormenta, a ignorância anestesia. A fome protesta, a ignorância ilude. A fome cria aflições imediatas, a ignorância cria calamidades remotas. A fome é crise gritante, a ignorância é problema enraizado. Ou seja, a fome é imediata, a ignorância está lá dentro. A ignorância não é uma coisa rápida e prática, ela já é mais alta. Em todos os lugares, vemos o faminto e o ignorante em atitudes diversas. O faminto trabalha arvanosamente na conquista do pão. O ignorante é indiferente à posse da luz. O faminto reconhece a própria carência, o ignorante não se define. O faminto aparece, o ignorante oculta-se. O faminto anuncia a própria necessidade, o ignorante engana a si mesmo. Qualquer pessoa pode atender à fome. Raras criaturas, porém, conseguem socorrer a ignorância.
Para sanar a fome, basta estender pão. Para extinguir a ignorância, é indispensável fazer luz. Ou seja, existem aquelas pessoas que passam fome, sabem que estão passando fome, está correndo atrás e ainda assim é difícil. Já tem aquele que aceitou a sua situação e está nem aí, que é o ignorante. Então a gente tem que saber diferenciar esse de pessoa e saber que cada um precisa de uma coisa. O ignorante precisa de luz. A luz que ele vai correr atrás do problema dele. Já o com fome, às vezes ele precisa só de um prato de comida e ele já vai subir sozinho. Então que a gente saiba diferenciar isso e tomar cuidado para não misturar um com o outro. Nesse sentido, mentalizemos o provedor divino. Todos sabemos que o pão entregue pelos discípulos a Jesus, a fim de ser multiplicado em favor dos famintos, é aproximadamente o mesmo que hoje podemos amassar com facilidade. Mas a luz entregue pelo Senhor aos discípulos, para ser multiplicada em favor dos ignorantes, exige perseverança incansável no serviço do bem aos outros, com espírito de amor puro e sacrifício integral. Valendo-nos, pois, da conceituação de que a fome e a ignorância nos sugerem, concluímos que, na doutrina espírita, não bastam aqueles amigos que nos mostrem médios e fenômenos para dissiparmos a inquietação da fome de ver, mas, acima de tudo, precisamos dos companheiros valorosos, com atitude e exemplo, que nos arranquem do comodismo da ignorância, para ajudar-nos a discernir. Deus auxilia o homem através do próprio homem. Arregacemos as mangas e não questionemos o que a vida pode nos dar. Pelo contrário, quanto podemos oferecer gratidão pela oportunidade de compartilhar o pouco que usufruímos com aqueles que têm menos ainda do que nós. Façamos a nossa parte e a vida completará o restante. Aproveite a chance de ser caridoso, de sentir empatia e compaixão. Sinta-se preenchido com uma verdadeira alegria, que nenhum ladrão é capaz de roubar. Graças a Deus. Então, essa parte, né, que veio como finalização, eu trago que nós, como seres humanos, não vou falar só como espíritas, mas como seres humanos, devemos pensar que nada adianta você pregar o evangelho e dar as costas ao outro que precisa. Como foi dito até lá atrás, mais vale um ateu que nem acredita em Deus ajudar do que um crente que sabe todos os versículos da Bíblia ignorar aquele que precisa. Trago essa reflexão. E antes de abrir para mais perguntas, vou só trazer aqui uma parte sobre Chico Xavier, que eu achei muito interessante quando eu estava pesquisando, que é o seguinte: uma pessoa, ao observar os necessitados tomando sopa, perguntou a Chico Xavier: o senhor acha mesmo que um prato de sopa vai resolver o problema da fome no mundo? Chico, sem titubear, respondeu: o banho também não resolve o problema da higiene no mundo, mas nem por isso podemos dispensá-los. Emmanuel aconselha na imagem Crítica e Serviço: se muitos companheiros estão vigiando os teus gestos, procurando o ponto mais fraco para criticarem, muitos outros estarão fixando ansiosamente o caminho que insurgiras, conduzindo-o até a migalha de socorro de que precisam para sobreviver. É impossível que não saibas quais deles formam o grupo de trabalho em que Jesus te espera. Ou seja, não importa o que você faça, as pessoas dirão. Algumas irão procurar suas fraquezas, criticá-los por ajudarem quem precisa. Dirão: fulano é um tolo por ajudar essas pessoas. Enquanto isso, outras irão admirá-lo. Dirão: fulano é uma alma tão caridosa, sei que se eu precisar de ajuda, eu serei acolhido. Se inspire nas pessoas que o admiram e não se esqueçam, o Criador não dorme. Ele vê o que fazem e sabe como recompensá-los no fim. E agora, para finalizar mesmo, eu deixo uma frase de Chico que é: um prato de sopa pode fazer pela pessoa que o receba o que um livro não faz, o que uma palestra não faz, e do ponto de vista material, até mesmo o que uma casa espírita não faz. Graças a Deus. Finalizo aqui, aberta a perguntas, a comentários, o que vocês quiserem dizer. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Espero que tenham sacionado as dúvidas e também trago uma reflexão sobre isso, né? Graças a Deus. Já que ninguém quer falar nada, eu convido a mentora para dar uma mensagem. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Graças a Deus neste momento. Vamos
entrar em sintonia, né? Vamos, neste momento, graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino, da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Agradecer aí imensamente, né, a palestra da mentora Lina. Ela traz todos os esclarecimentos, né, a nós, a cada um de nós, trazendo toda essa importância para nós também ver ao outro, né? E muitas vezes passamos despercebidos. A correria, né, do mundo terreno, muitas cobranças, e acaba que deixamos de olhar ao outro. Quando a gente nos diz isso, quando nos chama essa atenção, o que nós precisamos? Nos alimentar, a nossa alma. Às vezes o corpo físico, igual a mentora me disse, um pão se resolve. Mas a alma continua vazia e muitas vezes não temos o tempo para nós alimentar essa alma. O que é preciso para alimentar essa alma? É hábitos. Hábitos de preces. Muitas vezes falamos não dá tempo, não tenho tempo. Mas comece a separar 1 minuto a cada dia para fazer as suas preces. E hábito, a gente adquire com o quê? Com costumes. Não podemos deixar a nossa alma sem alimentar. Quando a gente nos diz a alma, nós precisamos alimentar o nosso espírito. Muitas vezes, o nosso corpo físico tem alimentos. A nossa alma pede socorro. Não é assim? Então, precisamos nos dar a palavra ao outro, abraçá-lo. Precisamos acolher o outro que necessita. Muitas vezes o alimento vai resolver só aquele momento, vai se preencher. Mas de repente esse alimento vai o quê? Embora. E a nossa alma vazia. E muitas vezes a nossa fome é da nossa mente. Não é assim? Precisamos fazer a nossa parte. Precisamos olhar sim ao outro. Precisamos nos olhar. Precisamos nos preencher para ajudar ao outro. E para isso precisamos sim dedicar a nós. Graças a Deus por essas grandes oportunidades. Agradeço imensamente a presença de cada um de vocês, né? E a nossa alma, ela também só se preenche quando nós damos a nossa oportunidade. Muitas vezes passamos, como lhe diz, chegamos até nós não alimentamos essas energias e elas vão embora. E muitos, aí, tem muitos valores. Então não estamos aqui, neste momento, dando a prioridade só ao material. Porque muitos têm os valores. Mas a alma se torna vazia, trazendo todo esse sofrimento, todo, como lhe diz, descarregando todo o nosso corpo espiritual. E muitas vezes estamos aí com a doenças da mente porque não acreditamos em nós. Não é às vezes falta do Cristo, é a falta de nós, de nos preencher com as nossas qualidades, os nossos valores. E para isso precisamos sim estar em prece.
As energias só chegam em nós quando damos essa oportunidade. A nossa alma ela é alimentada de pureza quando nós buscamos essa luz. Mas para isso precisamos buscar. Não podemos deixá-lo de lado. Precisamos alimentá-los. Graças a Deus. Agradeço imensamente a presença de cada um de vocês. Estou imensamente feliz com cada um de vocês, né? Como diz a mentora Maria Lua e todos os mentores da casa, sempre um rostinho novo na casa. Então, é muito gratificante para cada um de nós a essa busca. Estamos aqui para acolher a cada um de vocês. Estamos aqui para amá-los. Igual diz a mentora Lina, né? Estamos aqui para os faces, estamos aqui para a água, estamos aqui para abraçá-lo a cada um de vocês. Graças a Deus por essas grandes oportunidades. Agradeço imensamente a presença de todos os mentores, né? Estamos com vários mentores na casa, mentores novos, com muita força ao trabalho. Venha sim, venha a casa. Graças a Deus, agradeço imensamente a presença de cada um de vocês. Vamos fazer as preces, vamos encerrá-los, né? Se vocês tiverem também algumas perguntas a fazer para a mentora Lina, ela está disposta a ajudar cada um de vocês. Estamos aqui, como lhe diz, só aprendemos se vocês também fizessem as perguntas, tá? Estamos aqui também para acolher vocês, para tirar as dúvidas de vocês. Estamos aqui para abraçá-los e graças a Deus por essas grandes oportunidades. Agradeço imensamente a presença, agradeço todos os mentores, né? Tem muitos mentores hoje, nessa lua de hoje, presentes, são mentores inéditos, que estão presentes nesse dia, aproveitando a grande oportunidade. Temos uma mensagem, de um espírito, ele fala que ele é dessa cidade, né? Ele traz toda a alegria, né? De estar sempre lembrado por cada um de vocês, né? Com amor, com carinho, com dedicação. Ele tem o orgulho de ser dessa cidade. E ele fala que ele ajudou nos momentos que ele sentia assim, fracassados. O seu espírito, juntamente com o seu corpo físico, estava doente. E ele achou uma maneira de ajudar ao outro, alimentando as energias positivas que chegassem a cada um daqueles necessitados. E muitas vezes foram usados as suas ideias, os seus objetivos, em função de mudar em valores a vida do outro. Mas nem assim. Ele fala que no momento ele sentiu usado, ele ficou chateado, mas tudo, depois que ele viu a proporção que tudo se tornou, ele só tem a agradecer a cada um que usaram, que levaram o nome dele, associou o nome dele como diz, ao alimento. Vamos agradecer essa grande oportunidade. Agradeço imensamente a presença de cada um de vocês estar aqui, estar me ouvindo, né? Eu vou fazer o convite novamente para a mentora Lina, para nós fazer um encerramento juntos, emanando todas essas energias positivas a cada um de vocês que estão aqui presentes, né? Eu sou a Maria Cel e a mentora Lina. Vamos estar fazendo um encerramento nesse dia tão belo, de tantas energias positivas, de tanta luz divina emanada aos necessitados. Aqueles que muitas vezes falta o alimento, o pão, que é o material, mas que também falta a luz na alma. E essas energias vão estar chegando a cada um desses filhos neste momento, trazendo a cura do seu corpo físico e do seu corpo espiritual. Graças a Deus por essas grandes oportunidades. Graças a Deus e graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte,
santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino, da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino, da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino, da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Eleve todas essas energias positivas aos filhos necessitados. Graças a Deus por essas grandes oportunidades. Graças a Deus e graças a Deus. Graças a Deus.